é essa área da teologia, enfim, que estuda o ser de Cristo, quem Cristo é. E o livro de Colossenses é o livro principal nesse aspecto desse tratado cristológico, dessa defesa da pessoa de Cristo, tanto como homem, mas como Deus também, junto com, né, a carta, o Evangelho de João. Mas, enfim, existem algumas cartas que, assim, como eu posso dizer, que tem esse tema central muito forte e ele permanece por toda a carta. Colossenses é uma dessas, que trata sobre Cristo, Cristologia. A gente tem a carta aos Efésios, por exemplo, que é uma defesa à eclesiologia, ou seja, ao estudo da doutrina da igreja. A gente tem Romanos, né, que é a principal carta sobre como o evangelho de Deus atua na nossa vida. Romanos é uma sintetização do que é o Evangelho, né? Romanos de 1 a 3, falando sobre a depravação total, de 3 em diante, justificação pela fé, enfim. E no finalzinho ali da carta de Romanos, que é a questão mais prática. Uma coisa que eu queria comentar sobre Colossenses, a gente tem Hebreus sobre como a graça e a lei, né? A carta de Hebreus é muito forte nisso, né? Como a lei, como Cristo é o cumprimento da lei. Enfim, Colossenses, então, vai ser sobre Cristo, a pessoa de Cristo. Por isso que, volta lá um rapidinho, por isso que quando coloca na capa ali, coloca o quê? A supremacia, a suprema grandeza de Cristo. Colossenses é essa defesa da grandeza de quem Cristo é. E aí, a gente tem, né, o principal hino cristológico da Escritura, que os cristãos na igreja primitiva cantavam, no capítulo 1, né? 1, versículo 13, 15, perdão, né? E então, como nessa noite aqui, nessa reunião nossa, a gente vai estar com essa trazendo a importância do conhecimento de Cristo, de quem Cristo é, e a defesa, né, da supremacia, da suprema grandeza de Cristo. Oi, irmão, você levantou a mão? Só um comentário, a importância dessa reunião está todo mundo com a Bíblia na mão, porque como a gente está estudando um livro, não é somente olhar os slides, mas a gente acompanhar no texto bíblico mesmo. Perfeito, perfeito. Maravilha. Então, vamos lá. Antes de passar a sua introdução, né? A carta de Paulo aos Colossenses, Paulo, uma coisa que eu queria trazer antes, né? Ele escreve essa carta na prisão, certo? Não na sua segunda prisão, mas na primeira ainda, logo depois da sua primeira, na sua segunda, meu Deus, terceira viagem missionária já. Paulo, ele faz essa carta, né? Por quê? Porque e na verdade quem planta a igreja em Colossos, que é a cidade, porque assim, queridos, se a gente observar no mapazinho, Colossos é uma cidade pequena da região. Amém, irmã Thaís, seja bem-vinda, querida. Colossos era uma cidade pequena da região da Ásia Menor, onde Éfeso era a capital. Éfeso era uma cidade maior, uma grande capital ali, uma cidade, né, muito, muito grande, enfim, com questões econômicas bem maiores. Colossos era uma cidade bem menorzinha, junto com o que? Laodiceia e Hierápolis. Então eram essas três cidades ali juntinhas, para a qual a igreja começou a ser plantada ali por Epáfras. Então, quem planta a igreja não é necessariamente a igreja em Colossos, não é Paulo. Paulo é aquele que leva essa carta, porque Epáfras, como ministro e aquele que implantou essa igreja, ele leva a Paulo notícias sobre essa igreja, fala como Paulo algumas questões, e Paulo ora para essa igreja e manda essa carta. Então, essa carta é uma das cartas da prisão, junto com Filipenses, Filemon e Efésios, na primeira prisão, que a última, depois de solto, ele vai escreve Tito e 1 Timóteo, e aí depois, na última prisão, já na masmorra romana, ele escreve sua última carta, que é 2 Timóteo, ok? Dito isto, quer mais comentar? Pronto. Quando Epáfras leva, vai começar com Paulo, falar sobre o povo, né, de Colossos, a igreja que estava ali, Paulo ele se alegra bastante. Ele fica bastante contente pelo prosperar da obra de Deus ali, né? Pelo prosperar da mensagem do evangelho ali naquela cidade, mas também ele começa a enxergar, Epáfras conta ele sobre a dificuldade que aquele povo estava passando. Por quê? Por ser uma cidade
romana teve muitas influências, enfim, influências de filosofias, influências principalmente gregas, influências helenismo, e aí paganismo, misturou com alguns cristãos, que acontece esse problema também com a igreja de Gálatas, né, alguns cristãos judaizantes. Essa mistura faz com que eles estavam perdendo a imagem, como é que eu posso dizer? A real doutrina de quem Cristo é. A doutrina da pessoa de Deus em Cristo Jesus estava sendo distorcida, principalmente por uma das heresias naquela época, a heresia chamada gnosticismo, que vem, né, do helenismo grego. O gnosticismo ele é uma heresia que distorcia, no caso, para o cristianismo, né? Ele distorcia a imagem de quem Cristo é. Por quê? Porque para o gnosticismo, tudo que é matéria, ele é mal, ele é problemático, né? É ruim. E tudo que é do espírito, isso, é perfeito. Tudo que é do espírito, ele é elevado, né? É melhor. Então, esse dualismo entre matéria má e espírito, algo bom elevado, ele fazia com que, e aí gnosticismo de gnose, né, conhecimento, fazia com que eles imaginavam que aquilo que trazia era do conhecimento, né, da mente humana, ela era mais elevado do que daquilo que era matéria. E aí fazia com que influenciou aqueles cristãos sobre algumas questões práticas da vida. E mais do que isso, sobre a pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo ele não pode ter sido homem. Por quê? Porque tudo aquilo que é matéria é má. Logo, Deus não poderia se encarnar. Então, essa era uma das heresias levantadas, que estava ali na igreja de Colossos e outras igrejas, e Paulo combate isso de forma bem veemente, fazendo essa defesa, João também faz essa defesa no Evangelho de João, fazendo essa defesa de que Cristo, ele é homem e Deus. Né? Não existe essa diferença, que a gente não pode separar a pessoa de Cristo, certo? Cristo, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ok? Pronto, dito isso, a gente vai fazer, queridos, como é que eu vou... Não, pode voltar para a supremacia de Cristo? Pronto, maravilha. Pronto, dito isto, pode passar, eu vou querer fazer volta lá, pode passar. A gente vai querer fazer umas leituras, tá? Como é que eu vou fazer a nossa reunião de hoje? A gente vai fazendo algumas leituras e a gente vai comentando, tá bom? A gente não vai conseguir ler tudo, mas a gente faz algumas leituras e comenta, certo? Paulo, ele inicia essa carta aos Colossos, né? Aos Colossenses, perdão, com ação de graça. A estrutura das cartas paulinas são bem parecidas. Percebam que ele sempre começa com a abertura ali, né? Com ação de graça e falando do seu apostolado. Depois, e algumas saudações ali iniciais, depois ele vai para o assunto mais teológico, mais denso, daquilo de como ele queria, né, trazer os assuntos, as temáticas, de forma mais teológica, de forma a o pessoal entender aquilo, doutrinariamente. E, por fim, no finalzinho, ele vai para essa questão mais prática. Pode observar isso tanto nas cartas Romanos, Colossenses, Efésios, Gálatas. Essa estrutura das cartas paulinas não se repete. Então, primeiro, saudações, os assuntos mais teológicos, né, de peso doutrinário. Depois, ele traz como essa questão doutrinária, teológica, se aplica na nossa vida prática. E aí ele vai tratar alguns assuntos. Por fim, ele traz saudações finais e encerra aquela carta. A mesma coisa, essa é a estrutura básica dessa carta também, tá bom? Pode passar, pode deixar em saudações. Pronto, eu vou ler aqui no início, mas eu vou pedir com que alguns leiam, tá? Alguns versículos aqui, tá bom? Eu vou ler início, ó. Eu estou na NVI. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, irmão em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como eu falei, saudação, né, muito clássica aí de Paulo. Mas uma coisa que a gente poderia pontuar aqui, como Paulo, ele mostra que o seu apostolado vem de Deus. Né? Foi Deus que o confiou como apóstolo, foi a vontade de Deus. Paulo não é um apóstolo por vontade humana. Porque se fosse por vontade humana de homens, ele nunca seria
Ele comenta isso bem claro, para poder também trazer a autoridade apostólica que ele tinha. E aí ele vai para a ação de graças, né? Sempre, e ele faz aqui a ação de graças do versículo 1 ao versículo 9. E aí, do 9 ao 14, ele vai trazer uma oração, tá bom? Eu vou falar aqui sobre essa ação de graças. Ele fala: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Por quê, né? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Pensam que ele glorifica a Deus pela fé que eles têm e pelo amor que vocês têm por todos os santos. E aí, João fala isso nas suas cartas, né? Que vocês seremos conhecidos pelo amor, pela nossa união, pelo aquilo que somos, pela nossa unidade como corpo de Cristo. E Paulo glorifica a igreja, glorifica a Deus pela igreja de Colossos, né? Pelos colossenses ali, pela sua fé e pelo seu amor. Queridos, que a nossa vida possa ser, que a nossa vida em comunidade, Deus possa ser glorificado através de nós, pela nossa fé, devoção, e pelo nosso amor que temos com nossos irmãos. E isso, né, o próprio Jesus falou isso, que a lei se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão, tá bom? E aí ele vai dizer aqui, ó, por causa também da esperança que ele está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, ele fala que é o evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também falou do amor que vocês têm no Espírito. Percebam, então, essa ação de graças que Paulo traz para essa igreja e pelo aquilo que Epáfras, né, plantou aquela igreja, eles ouviram, creram na mensagem do Evangelho e tem frutificado. Do 9 em diante, ele vai fazer agora uma oração. Né? Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam que agora percebam bem, é o que eu quero que vocês, eu espero que vocês estejam acompanhando comigo, tá? A leitura aqui. Percebam bem como Paulo agora vai fazer uma oração. E olha essa oração de Paulo. Eu acho essa oração tão poderosa também junto com aquela oração que ele faz na igreja de Éfeso. Ó, não deixamos de orar por vocês e pedimos que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A oração de Paulo aqui é que a gente possa ser cheio, aquela igreja possa ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. Percebam, queridos, que muitas das vezes, a gente falou isso no grupo até um dia desse, e a gente indicou sobre o livro de Herbert Campos Júnior, sobre como a gente descobrir a vontade de Deus. Percebam que Paulo está falando que ele clama para que a gente possa ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. E essa vontade de Deus está revelada aqui na Escritura. Certo? Que a gente possa, queridos, continuamente meditarmos na palavra e termos revelações de quem Cristo é, da sua glória, da sua grandeza, e a gente possa ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, tá bom? Que a gente possa ter intimidade, oração, comunhão, consagração, tá bom? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam, e é porque para que vocês precisam ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda a obra, crescendo, percebam bem, vou enfatizar isso aqui, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, crescendo no conhecimento de Deus. Essa é uma ênfase que Paulo traz nessa carta várias vezes, que a gente possa crescer no conhecimento de Deus. E sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Percebam que ele fala sobre perseverança, paciência e alegria. São frutos do Espírito. Alegria, paz, paciência são frutos do Espírito. Que possamos ser cheios, querido, desses frutos do Espírito. Muitas das vezes, perseverança, porque as adversidades da vida, as dificuldades, a gente precisa ter perseverança, mas mais do que perseverança, paz. E a paz, obviamente, não é somente um sentimento. Eu estou com paz agora ou não estou em paz. A paz aqui, como fruto do Espírito, é uma forma de viver que entrega tudo na mão de Deus, porque sabe que Ele cuida de tudo. E o coração descansa nessa paz. Tá bom? E por fim, alegria.
Alegria porque a gente é grato por tudo que Deus fez e a gente reconhece o quanto Deus é bom. Tudo que a gente tem é graça. Certo? Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aí ele conclui dizendo aqui, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele está dizendo que em Cristo fomos tirados do império do mal, das trevas, e transportados para o reino do seu Filho, do Filho de Cristo, que é o reino de luz. E isso tudo pela remissão dos nossos pecados. Remissão, que é o perdão dos nossos pecados. Queridos, fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue. Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus que estava sobre nós. E nós somos comprados. Isso foi com preço de sangue. Que possamos reconhecer isso e glorificar a Deus por meio disso, tá bom? E aí ele entra agora no que, né, muitos dizem que é esse hino cristológico. A igreja cantava isso. Por isso que ele coloca isso, enfatizando isso. Ó, vocês cantam isso. Percebam a grandeza do que está sendo dito aqui. Luan, pode falar. E um breve comentário rapidinho sobre quando o Paulo fala, né, sobre a questão de orar para que nós possamos, ele ora para que possamos ser cheios do conhecimento, né, de Deus. É interessante crescendo no conhecimento de Deus, como isso sempre enfatiza, né? Crescer no conhecimento de Deus é crescer numa vida de relacionamento, né? Em relacionamento com Deus. E é um dos textos que a gente sempre usa para, né, explicar e incentivar que o cristão deve crescer, seja em conhecimento de Deus, deve estudar, deve meditar na palavra de Deus constantemente. Então a gente recebe uma porção de quem Deus é, mas quando ouvimos o evangelho, mas nós precisamos crescer nesse conhecimento, nós não podemos parar, nós precisamos crescer nesse conhecimento. E é interessante aí, olhando para uma fala de Jesus, que Jesus fala aos seus discípulos, que a vida eterna é esta, João 17:3, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, olha o que Jesus está dizendo, se vocês querem saber o que é a vida eterna é conhecer cada vez mais a Deus e a Jesus Cristo. Queridos, na eternidade, nós vamos passar a eternidade conhecendo cada vez mais de quem Cristo é. E conhecer, como eu comentei, não é somente algo teórico, né? Algo, como a gente fala um pouco, algo gnóstico, somente o intelecto, mas é um relacionamento com a pessoa com que nós estamos, a quem estamos conhecendo. Então, esse conhecimento de Deus, um relacionamento de Deus, descobrindo cada vez mais da revelação de quem Deus é e de quem Cristo é. Então, queridos, olha o que Paulo está falando, que Paulo está orando para que eles sejam cheios desse conhecimento da plena vontade de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Ou seja, ele está orando para que nós possamos crescer em conhecimento, em relacionamento com o nosso Deus, que isso é a vida eterna. É amar a pessoa a qual nós estamos conhecendo e se relacionar profundamente, intimamente com essa pessoa. É por isso que o próprio Jesus fala, né, irmã, que vai chegar no dia, né, naquele grande dia, na volta de Cristo, ele vai dizer para alguns, ó, afasta-se de mim que eu não vos conheço. Não é que vocês não sabem não conhecem no sentido de não saber quem é aquela pessoa, mas que nunca houve um relacionamento, uma intimidade, ou seja, nunca conheceram de fato, nunca tiveram intimidade, relacionamento com a pessoa de Cristo. E essa é a vida eterna. O cristão que não ama a Cristo, ele está nesse caminho, ou seja, de fato ele não foi transformado pelo Evangelho, porque a nossa salvação, aquilo que nós almejamos, o céu, nós não estamos em busca do céu porque é praça de ouro, ou porque nós vamos descansar, ou porque nós estamos fugindo do inferno. É porque nós queremos conhecer mais a Deus, nós queremos nos relacionar mais com Cristo Jesus. Esse é o nosso intuito, esse é o desejo do nosso coração. E essa é a oração de Paulo, né? Maravilha, maravilha. Quando uma fala sobre conhecimento, eu sempre uso esse exemplo de que a gente vai se relacionando e ao ponto que a gente vai se relacionando, se tornando mais íntimo, a gente vai conhecendo mais aquela pessoa. Isso se dá, por exemplo, enfim, quando você tem uma amizade, obviamente, aqui Deus preparou que eu casei agora, mas enfim, a maioria aqui, acho que quase todo mundo aqui ainda é jovem, mas enfim, eu queria citar esse exemplo, por quê? Porque quando a gente tem uma amizade, por exemplo, na faculdade, na escola, no trabalho, você conhece aquela pessoa, mas nem tanto. Você convive com aquela pessoa, mas nem tanto. Um vizinho, enfim.
Mas quando é um amigo mais próximo, você conhece mais, porque você passa mais tempo com aquela pessoa. Diferentemente do quando você, por exemplo, é um seu esposo, esposa, enfim, no meu caso. Por quê? Porque você agora, existe uma intimidade que você não tem com ninguém. Né? É onde você enfim, você desamarra de tudo, de todas as, entre aspas, capas, e você está ali, você mostra quem você é. E essa intimidade, esse relacionamento tão íntimo, gera um conhecimento daquela pessoa. Ou seja, ninguém conhece mais a minha esposa, ou ela me conhece, do que eu ela. Enfim, isso que eu quero dizer é que é no relacionamento íntimo, profundo, todos os dias, é que a gente vai se relacionando, se tornando íntimo e vai conhecendo mais. E aí, entrando sobre contemplação, é ao você contemplar aquela outra pessoa, você vai se tornando a imagem daquela pessoa. Você vai se parecendo com aquela pessoa. Isso eu dou um outro exemplo que é a figura do pai, a figura paterna. Percebam que uma criança ela vai se tornando semelhante ao pai, por quê? Porque ela vai contemplando. Ela vai vendo isso todos os dias. E vendo as suas ações, o seu modo de falar, de agir, o modo de amar, de tomar suas atitudes, você vai fazendo aquilo igual. Né? A contemplação gera imitação. Imitação. E em Cristo, quando a gente precisa contemplar Cristo, revelado na Escritura, para que a gente possa imitá-lo. E sermos a imagem de Cristo. É o que o Espírito Santo trabalha em nós. Santificação é se tornar a imagem daquele a qual quem nos criou. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade agora para entrar no hino cristológico, tá bom? Queria que alguém pudesse ler? Quem pode ler aí para mim? Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. 5 Eu versículos aí. posso ler. Mas, Deus abençoe. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Maravilha. Deus abençoe, Mary. Gente, que riqueza esse texto. Esse texto é aquele texto que a gente precisa, é um dos textos, aqueles textos da Bíblia que a gente precisa estar decorado na nossa mente, no nosso coração. Isso queima em nosso coração. Por quê? Porque Paulo vai trazer a supremacia de Cristo. Ele vai iniciar nos mostrando como Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o Deus revelado ao povo judeu, ao povo hebreu, né? Que inicialmente se revelou através de, enfim, ele chama Abraão, né? Para poder fazer uma promessa. Passa o seu tempo, ele se revela também a Moisés, por meio de uma sarça ardente, depois Moisés vê a sua glória. Mas ninguém tinha visto a Deus, quem Deus é. O máximo que ele deu um nome. E o povo seguiu a Deus, o seu preceito, por meio das leis e tudo, crendo e, enfim, na revelação de quem Deus é. Mas ninguém nunca viu a Deus. E Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus foi revelado a nós. Percebam que desde a criação, e aí pós-queda, Deus sempre quis buscar esse relacionamento com o homem. E aí, mais embaixo, quando eu vou falar sobre reconciliação, a gente percebe que Deus, ele buscou isso, reconciliar-se com o homem pós-queda. Deus sempre tratou isso, e aí a gente vê que Deus, ele faz com que o povo, né, o povo hebreu, ele fizesse tendas, e Deus habitou no meio dessas tendas, através dos sacrifícios, né? E depois que as tendas foram passadas, foram criadas um templo, Deus descia no meio do templo, né, de uma forma como que sua presença estivesse ali. Então, primeiramente, as tendas, por meio do tabernáculo, depois o templo, e agora em Cristo,
Deus encarnado, Cristo é a imagem deste Deus, o Deus que encarnou, o Deus que é um Deus eterno, imutável, transcendente, que está fora do tempo, ele encarnou. Então, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. Deus entre nós. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. E aí, alguns podem imaginar, né, querer induzir a interpretação de que Cristo é o primogênito da criação, logo ele enfim, criado. Não, Cristo nunca foi criado. Ele é gerado do Pai. Ele é o primogênito porque ele é aquele a qual todas as coisas, sem ele, como João falou, sem ele nada do que foi feito se fez. Por meio dele toda a criação foi feita. Certo? Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Foi por meio de Cristo, através de Cristo. Tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Seja um trono, e aí Paulo vai falar isso, né? Seja um trono ou soberania, poderes ou autoridades. Tudo isso, tudo que a gente vê, esse universo que a gente vê, a glória. Percebam que Paulo em Romanos vai dizer que o homem se torna indesculpável por quanto ele vê a glória de Deus, pela glória de Deus revelada pela criação. A criação testifica de quem Deus é. E aqui Paulo em Colossenses está dizendo que toda essa criação foi por meio de Cristo, através de Cristo. Certo? Esse homem, Deus, que encarnou, e por meio dele todas as coisas foram criadas. E ele vai dizer que ele é antes de todas as coisas, falando da sua Deus, que é um atemporal, está fora do tempo. Um Deus transcendente. E nele tudo subsiste. Certo? E aí ele vai agora no versículo 18 falar que como Cristo agora é a cabeça de um corpo. Logo, e quem é esse corpo? Essa é a igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Paulo agora vai tratar que como existe agora uma nova criação, onde todos, né, independente do lugar, enfim, denominação, enfim, aqueles que creram em Cristo foram lavados e comprados pelo seu sangue, formam a igreja, que é esse corpo de Cristo, esse corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça, é a autoridade, certo? A igreja é o corpo de Cristo no meio dessa humanidade caída, certo? Por isso que a gente precisa viver essa vida de forma digna da qual somos chamados para ser corpo de Cristo. Aí tem um louvor, né, de José Júnior, que a gente possa ser as mãos de Deus aqui na terra, os olhos, que a gente possa amar como ele ama, certo? Olhar com esses olhos de amor. Que nós, como igreja, possamos ser, de novo, o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Ele é essa autoridade. Que possamos fazer a sua vontade, né? Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade e não a nossa. Tá bom, queridos? Cristo é o cabeça, onde o corpo é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, outros morreram e houveram ressurreições. Mas Cristo é aquele que morreu e recebeu o corpo glorificado, imutável, incorruptível, certo? Um corpo que ninguém nunca tinha recebido. Ele recebe um corpo que nós iremos receber na sua volta, certo? Para que em tudo ele tenha supremacia. Tudo ele tenha supremacia. Percebam que essa palavra denota em todo esse poema, para que em tudo isso Cristo possa ter supremacia, certo? Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de quem Deus é, habitou em Cristo. E vimos a glória de Deus. E por meio dele, percebam agora que essa palavra agora é importante, por meio dele, foi o que reconciliou consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Cristo, por meio de Cristo, foi reconciliado. E aí, a gente colocou no início aí, naquela música de Marco Teles. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, com o sangue santo costurou. Ou seja, Cristo ele reconcilia antes inimigos de Deus, agora
amigos, filhos de Deus. Percebam como é unicamente, e aí a ênfase desse capítulo, porque eu estou focando nesse capítulo, porque ele é o capítulo, né, chave de todo o livro. Como o sangue de Cristo, ele nos reconciliou com o Pai. Ele pagou a nossa dívida. A ira de Deus, vai falar que aprove Deus esmagá-lo, moê-lo, por causa das nossas transgressões, do nosso pecado. E pelas suas pisaduras, por meio das suas feridas, somos sarados. Não existe, queridos, outro meio de salvação, se não for pela obra redentora, reconciliadora de Cristo, na cruz. A fé, a palavra fala que isso é graça. E é por meio, a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. Essa obra não veio de nós. Não pode ser condição humana. Em Cristo, ele reconcilia tudo isso e nos dá paz com Deus, por meio do seu sangue. Agora temos paz com Deus. Glória a Deus. Esses versículos são muito fortes porque eles tratam sobre a mensagem poderosa do Evangelho. Como Deus, por meio de Cristo, né, o Deus encarnado, reconciliou consigo todas as coisas. Tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu. Todas as coisas foram reconciliadas. E agora nós cremos que existe uma reconciliação final, onde todo o cosmos será glorificado por meio desta obra perfeita de Cristo. Tá bom? E aí ele vai continuar, eu vou dar uma continuidade aqui, né? Ele fala assim, antes vocês estavam separados de Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Antes vocês estavam separados, pode deixar aí não, pode deixar no próximo versículo, capítulo, no próximo slide. Antes vocês estavam separados de Deus. Percebam que, quando você fala sobre o Evangelho, você fala como estávamos em pecados, mortos em ofensas e pecados, como antes éramos inimigos de Deus. E depois você traz a boa notícia, que fomos reconciliados agora por meio do seu sangue. Então, antes estávamos separados de Deus. E na mente de vocês, eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Percebam a ênfase de Paulo no corpo físico, como eu falei, combatendo a heresia gnóstica, certo? Mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, tornei ministro. Percebam como Paulo está falando que o que é o Evangelho, ele resume o Evangelho aqui. Antes éramos inimigos de Deus, não tínhamos pais, inimigos, filhos da ira. Agora fomos reconciliados por meio do seu sangue, por meio da sua morte, para apresentá-lo diante, né, de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Este é o evangelho que Paulo se tornou ministro e ele pregou. E percebam que ele fala que vocês não podem se afastar deste evangelho. É como eu falei a vocês, igual como aconteceu aos Gálatas, Paulo já, né, nos Gálatas ele foi mais, com os Gálatas ele foi mais enfático, mais duro. Vocês não podem deixar este evangelho, porque não existe outro evangelho senão este. E qualquer um que pregue um outro evangelho, que não este, seja anátema, amaldiçoado. E qualquer distorção do evangelho já não é mais o evangelho. Esta é a mensagem do evangelho. Estávamos perdidos, fomos reconciliados por meio do seu sangue. Tá bom? Que a gente possa nunca distorcer a mensagem do evangelho. E ele vai falar agora sobre o seu trabalho, né, pela igreja, e posteriormente como a gente deve se livrar do legalismo. Qualquer coisa que queira acrescentar ao evangelho não é o evangelho. Tá bom? Ele fala agora no 24 que agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Percebam como Paulo vai tratar os sofrimentos como parte, né, desse sofrer por causa do evangelho de Cristo. Ele fala aqui, ó, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Percebam, queridos, como em todas as cartas, Paulo, ele trata o sofrimento, e aí a gente deve, né, enxergar isso, com o sofrimento como o meio de Cristo ser glorificado. Como o meio de Cristo trabalhar na nossa vida, Deus usa o sofrimento.
Tem uma frase de C.S. Lewis, né, eu sempre cito ela, que fala assim que o sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade, um mundo ensurdecido. Ou seja, aqui quando estamos, né, participantes dos sofrimentos, estamos, né, sendo trabalhados por Deus no nosso corpo. Trabalhado a ponto de que Deus possa ser glorificado, tá bom? E aí ele fala que esses sofrimentos que está passando é em favor do seu corpo, que é a igreja. De novo, falando a igreja como corpo de Cristo. Percebam que ele fala que esse sofrimento que eu estou passando é por causa de vocês, por causa da igreja, da mensagem poderosa do Evangelho. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Percebam que Paulo está falando que ele recebeu uma responsabilidade de apresentar plenamente a palavra de Deus. É isso mesmo que ele fala a Timóteo. Timóteo, não importa que ele se desvie, você não pode. Você seja sóbrio na mensagem do Evangelho. Não distorça o Evangelho. Pregue a palavra. E é isso que ele está falando, que me foi dado como responsabilidade apresentar plenamente a palavra de Deus, de forma clara. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele, né, quis Deus dar a conhecer entre os gentios. O que é que Deus quis dar a conhecer entre os gentios? A gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Percebam que está dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Este mistério revelado, oculto, durante anos ao povo judeu, mas que agora foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Luan, pode falar. Não, só era uma correção, que como você falou, o ministério que estava oculto, na verdade, o mistério, né, que estava oculto. Mas Perdão, perfeito. Ou seja, que mistério é esse que estava oculto? Cristo em nós, a esperança da glória. essa revelação, a revelação de Deus, né, encarnado, ou seja, estava oculto, ou seja, o povo não conhecia plenamente a Deus, mas isso foi revelado e por meio do Evangelho, da mensagem de Cristo Jesus. Perfeito. E aí ele fala que como ele tem se esforçado, lutando conforme a sua força, para que Deus possa poderosamente, né, atuar por meio da igreja, né, e através da igreja. Certo? Então, nesses versículos do 24 até o 2 ali, ele fala até o versículo 5 do capítulo 2, como o seu trabalho tem sido, por mais que sofrimentos, tem sido para com que Deus possa apresentar essa igreja perfeita a Deus, né? Como o seu ministério tem sido para pregar o evangelho. E é interessante que Paulo escreve essa carta na prisão. Ou seja, ele está falando que esse sofrimento contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo, né, que são separados segundo sua vontade, e até mesmo na sua prisão, ele estando preso, escrevendo aquela carta, aquilo ele acreditava ser um agir de Deus, né, para sua palavra crescer, prosperar, chegar a mais pessoas. Então, até mesmo naquilo que acontece na nossa vida, que a gente pode é um sofrimento, mas é um instrumento de Deus também, para o nome dele ser glorificado. Maravilha. E olha, queridos, acompanhem muito comigo, tá? Olha o que ele fala no versículo 1, logo do capítulo 2. Ele fala que quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, como eu falei, era uma cidade perto, tanto Laodiceia quanto Hierápolis e Colossos, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Percebam que o que ele está dizendo que imaginem, ele está lutando, orando, discipulando uma igreja que ele nem sequer conhece pessoalmente. Certo? Mas perceba como é difícil ajudar as pessoas que a gente já conhece, nossos amigos, quanto mais que a gente não conhece, né? Mas Paulo, em oração por esta igreja. Ele fala no versículo 2, e esforço-me para que eles sejam fortalecidos no seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Vamos lá. Todos olhem para esse versículo. Esforço-me, ele fala sobre o seu trabalho, para que todos estejam fortalecidos em seu coração, ok? Eles estejam unidos em amor, um amor como unidade da fé cristã,
e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que? De conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. O que Paulo está falando que a oração dele, todo esse trabalho, é para que todos, a igreja de Colossos, e aí nós também, se incluindo, se estendendo a nós, possamos ser cheios do conhecimento desse mistério de Deus que é Cristo. Queridos, que a gente possa sair daqui com esse nosso coração aquecido, queimando por conhecer a Cristo. E também ser conhecido por Ele. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Tá bom? E aí ele vai dizer que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Percebam como Paulo já vai começar a tratar que esses argumentos que falam sobre, e vai tratar sobre essas heresias, nada disso se compara com esse conhecimento de Cristo, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E aí que a gente possa, queridos, cavar no sentido de se aprofundar, mergulhar, encontrar tesouros na revelação de quem Cristo é, da sua glória, da sua pessoa, do seu amor, da sua gloriosa riqueza, tá bom? Existe um tesouro, enfim, insondável, tá bom? E aí ele vai tratar agora sobre a questão do legalismo, né? Como eu poderia dizer? Legalismo, que estava invadindo a igreja, como aconteceu em Gálatas também. Pessoas, como eu falei a vocês, a igreja de Colossos, o povo de Colossos estava misturado tanto com filosofias gregas, dos helênica, gnosticismo, quanto também com judeus, cristãos judaizantes, que estavam querendo inserir, né, ao povo gentil, que é aquela igreja, regras cerimoniais e de alimentação, para que eles possam alcançar a santidade. Percebam como, novamente, o povo, os homens, querendo adicionar algumas coisas na obra de Cristo para que isso gerasse santidade. E Paulo vai dizer que tudo isso é legalismo, tudo isso é formas humanas de querer se chegar a Deus, uma santificação que não gera santificação real. Certo? Percebam que ele vai dizer no versículo 8, acompanhem comigo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Filosofias vãs e enganosas. Pois em Cristo, e aí ele vai, tratar agora o que ele está falando, pois em Cristo habita corporalmente, percebam a defesa. Então, percebam como esse livro é importante na cristologia. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente, ele enfatiza isso. Ele já tinha falado sobre a plenitude da divindade no capítulo 1, mas agora ele fala corporalmente, enfatizando a ideia de Cristo como um corpo, recebeu um corpo. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E aí ele vai dizer agora no versículo 11. Agora então ele fala sobre os gnósticos e agora sobre os cristãos judaizantes. No 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele fala que ele removeu, pagando isso na cruz. Percebam, queridos, a importância da doutrina de quem Cristo é, porque Cristo, por ser homem, mas verdadeiro Deus, ele pagou por todos os pecados, por todo o pecado de toda a humanidade. Foi Cristo que na cruz paga esse nosso pecado, a escrita da dívida que tínhamos com o Pai. Fomos agora reconciliados,
certo? E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Percebam como Paulo está falando que a morte de Cristo na cruz foi um espetáculo público, porque Cristo venceu, triunfou sobre eles na cruz, sobre todos os poderes e autoridades. Então, tem uma frase, não sei se é de Hernandes, enfim, que fala que a cruz é o palco onde a glória de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus foi revelada, certo? Oi, vai falar. Só Depois um Jeane, tá? Jeane levantou a mão que eu vi. só um comentário, né? Você vê que no verso do 11 aí ao 15, ele sempre vai falar, né, dessa ação de Deus em primeiro ir até nós, né? Deus que vem até nós e nos salva, né? Ele fala que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, ele primeiro fala, ó, vocês estavam mortos, vocês não tinham vida, vocês estavam mortos. Depois ele fala assim, ó, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E aí depois ele fala que ele cancelou essa dívida que nós tínhamos com o Pai. Ou seja, sempre é uma ação de Deus, a salvação sempre é uma ação de Deus em ir até o homem. Nunca é o contrário, não é que a humanidade buscou a Deus por si mesmo. Por causa da nossa depravação, e nós acreditamos na depravação total, o homem é incapaz de buscar a Deus. Então, não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vai até o homem. Então, por meio de Cristo, é Deus indo, descendo as baixezas da terra, ou seja, até nós, como estávamos mortos, e nos vivificando para assim podermos responder positivamente a essa fé, a essa salvação que Ele nos deu. Então, a salvação nunca é um ato da humanidade para com Deus, mas é um ato de Deus para com nós. Deus sempre nos salvando e nós respondemos positivamente a essa fé. Diane. A graça e paz de Deus. Amém. Eu estava aqui olhando umas anotações, que eu abri a Bíblia aqui, e aí, assim, com o que o irmão falou, vocês estavam falando no início do primeiro capítulo, né? Qual era o objetivo? Que a vida eterna é essa. E João, ele repete isso também. Que vida eterna é essa? Que conhecer a Deus, né? Essa é a vida eterna. E aí Paulo também, ele fala isso. Essa é a vida eterna. Vocês conhecerem plenamente Cristo. E aí, ele fala esse primeiro capítulo aqui sobre esse conhecer e essa reconciliação. E nesse segundo capítulo, a gente vê que para uma ortopraxia, que seria essa prática correta da fé, a gente tem que ter uma ortodoxia perfeita, que é esse conhecimento correto da fé. Por isso que ele fala em relação ao conhecimento, né? Então, não adianta você, que nem vocês falaram da santidade, né? A santidade, ela não é você deixar de fazer determinada coisa, usar determinada coisa, mas você ser igual a Cristo. E você, que nem o Irlan falou, né? Você só é igual, se torna igual a alguma coisa de tanto conviver e de tanto observar e ter um conhecimento completo sobre, né? Então, você não vai conseguir viver plenamente aquilo. Então, a prática perfeita, a ortopraxia, ela só vem pelo conhecimento perfeito, né? Essa ortodoxia. E aí, a gente vai lembrar do que está em 2 Coríntios 10, no 4, versículo 5, Efésios 6, e daquilo que aconteceu em Gênesis, né? Tudo é pelo conhecimento. O pecado, ele veio pelo falso conhecimento, né? No caso. Então, assim, ou pelo desejo excessivo do conhecimento, é você conhecer a mais, né? Ou seja, olha, você vai conhecer, e aí a serpente, ela vem falando, usando o conhecimento, mas um conhecimento deturpado de quem era Deus e do que Deus tinha falado. Não foi exatamente isso que ele disse. E aí continua isso. Isso é sempre, né? Então, por isso que nas exortações de todas as cartas, vem falando sobre o conhecimento perfeito de Cristo. Essa é a vida eterna. Então, a gente só vai conseguir que aquilo que a gente perdeu lá no início, né, com o pecado, e agora a gente
ganha com Cristo, é o conhecimento perfeito em Cristo. E aí, aqui, o falso evangelho ele é combatido com o pleno conhecimento de Cristo, pela Escritura Sagrada, né? Guiada pelo Espírito Santo. E isso a gente também só vai conseguir com as armas espirituais do Espírito Santo também, que está lá exortado em Efésios, né? Que ele faz uma comparação, né? Em sentido figurado em relação a uma armadura. E ele fala das Escrituras Sagradas como esta arma, né? Para combater exatamente essas mentiras, esses dados inflamados também. E aí a Bíblia, ela mesma destrói todas as mentiras do diabo, ou distorções dela mesma, que ele usa, né? Como Cristo fez, que foi também pelo conhecimento das Escrituras que ele rebateu todas as investidas do diabo depois da tentação. E aí, uma coisa bem interessante aqui nesse capítulo 2 é que quando as regras e tradições são mais pregadas do que o verdadeiro evangelho, o conhecimento verdadeiro sobre Cristo, e mais pregado do que o sangue derramado da cruz, né? Pode parecer... aí acontece esse falso evangelho, né? E aí pode parecer que essas coisas nos purificam e faz nos sentir bem consigo mesmos, né? Só que amacia nosso ego de superioridade espiritual, né? Mas não mortifica o pecado que ainda está na carne, né? Que está lá em Romanos 7. E só Cristo deve ser a nossa motivação de mudança. E em Cristo somos novas criaturas, né? Então não adianta você... eu vou deixar de fazer isso e aquilo porque você vai se sentir melhor. Cristo deve ser a sua motivação. O conhecimento pleno dele é o que deve fazer você mudar de conduta como uma consequência, e não um sentido contrário. Esse é o processo de santificação. Não é de você deixar de fazer alguma coisa, mas sim ser mais parecido com Cristo e conhecê-lo, né? Maravilha, gente. Glória a Deus. Só para te dar continuidade, e aí a gente vai entrar nisso que a Jane falou, como esse processo de santificação precisa ter como motivação a Cristo, porque senão vira uma falsa humildade, ele vai dizer aqui na frente, né? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, e aí eu vou precisar que vocês leiam, tá? Rapidinho. Antes de ganhar tempo, para a gente terminar, que está caminhando já para o fim. Perceba então que ele falou sobre o problema dessas vãs filosofias que estavam entrando na igreja, distorcendo a imagem de quem Cristo é, e também os cristãos judaizantes que estavam querendo introduzir, né, legalismo, coisas humanas para eles. E por que ele vai falar isso? Ele vai ler agora no versículo 16. Portanto, não permitam que... Acompanhem comigo, tá? No versículo 16. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias do sábado. Prestem bem atenção agora. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Percebam que Paulo está dizendo que essas coisas, não coma isso, não coma aquilo, festividades religiosas, né, judaicas, observações de dias, de anos, do dia do sábado, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, é Cristo. A carta aos Hebreus vai falar também muito bem sobre isso. Não permito que ninguém que tenha um prazer numa falsa humildade, percebam como a gente vê muito isso, falsa humildade, e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. O que ele está dizendo? Que existem pessoas ali com falsa humildade, com imagem de humildade, mas o coração não era nada humilde, e humildade, queridos, não é, muitas vezes eu falo sempre isso, humildade não é você ficar vestindo a roupa, né, simples, muito pobre, com a imagem de pobre, enfim, de triste, aquela imagem, aquele padrão que a gente vê, e aí às vezes, essa pessoa é humilde. Na verdade, humildade é um reconhecimento de quem nós somos, dessa nossa pequenez, certo? E de que nós não somos maiores do que ninguém, obviamente, e de que Deus é maior, Deus está acima de nós, e a gente reconhece, a gente olha para o outro. Essa humildade é você não colocar o seu coração nas coisas que você tem, e você enxerga o outro, você olha para o outro, isso é humildade. Humildade, então, não é simplesmente você vestir
uma imagem, um estereótipo. Humildade é você ter um coração que se desprende dessas coisas terrenas, porque isso são vãs, passageiras, vaidade. O vaidoso é o oposto do humilde. E você enxerga o outro, você consegue enxergar o outro, servir o outro, amar, cuidar. Você enxerga como nós somos pequenos e somos iguais diante dessa baixeza dessa terra, tá bom? Então, Paulo está falando que essa falsa humildade não gera santificação. Ellen, pode falar. Rapidinho aqui, uma coisa que eu pensei quando estava falando de humildade. É muito comum a gente ver gente que, às vezes, enfim, não tem tanto hábito da leitura bíblica, enfim, falar que, dizer que tem certeza da sua salvação é arrogância, né? Daí a pessoa fica tipo, não, eu sou muito falho, sou muito errante, eu não consigo falar que eu tenho certeza da minha salvação, isso seria arrogante. E a pessoa acha que ela está sendo humilde, mas na verdade ela não está sendo humilde, porque a gente só tem certeza da nossa salvação por saber que nós não temos nenhum papel nela, né? Então, é uma humildade, assim, que a pessoa se reduz tanto, assim, mas, ao mesmo tempo, ela também tá achando que ela poderia alcançar isso, né? Logo não é um ser humilde, você tá distorcendo a realidade, você não consegue. Exato. E eu acho que isso é bem comum a gente ouvir isso, assim, você falar, assim, de certeza da salvação, a pessoa não, mas seria muito arrogante você achar que vai... Só para um adendo, desculpa, eu não levantei a mão. E aí, Eli? E ao contrário disso, exatamente a humildade está em reconhecer claramente que não é por você, que não é porque você está usando um chinelo, não é porque você está usando determinada roupa que você vai ser salvo. É exatamente ao contrário. É você dizer assim, ó, nada do que eu faço vai acrescentar mais. Isso é a verdadeira humildade, é você se render totalmente ao sacrifício de Cristo. Né? E dizer assim, olha, é por causa dele, entendeu? Essa é a verdadeira humildade. Não, exatamente. E aí o processo de santificação que vocês estavam falando também entra nisso, né? Porque a gente vai entender que não é o fato, tipo assim, tá bom, agora eu super me santifiquei, então agora eu sou salvo. Não, a gente entende também que esse processo não tem essa finalidade, né? E que a gente também nunca vai, tipo assim, a gente nunca vai tirar 10 na santificação. Então, em resposta àquilo que a gente já recebeu sem merecer e sem conseguir, né? Então, eu acho que às vezes a gente fala tanto, ou ouve falar tanto em humildade, e na verdade nem sempre isso é algo tão bom assim, realmente, né? Que nem uma falsa humildade. Perfeito. É isso que Paulo estava combatendo. Querer colocar coisas na mensagem do evangelho e tornar isso como algo humilde é exatamente isso que Paulo está trazendo aqui. É uma falsa humildade. Rapidinho, que eu já te dou a palavra. E Paulo vai dizer no versículo aqui 19, trata-se de alguém que não está unido ao corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. E querer acrescentar coisas para com que a gente possa fazer algo para alcançar a salvação é uma falsa humildade que esta pessoa, aqueles que creem nisso, não está ligado ao corpo de Cristo. Pode falar, Lá. Perfeito, né? Eu ia comentar sobre exatamente isso, né? Paulo, ele explica quem são esse grupo de pessoas que vivem essa falsa humildade, essa tentativa de escravizar as pessoas no legalismo, são as pessoas que não estão ligadas ao cabeça, que é Cristo. Você não estão sob a autoridade de Cristo, sobre a supremacia de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. Então, veja, queridos, que às vezes a pessoa está dentro da igreja, às vezes as pessoas dizem ser servo de Cristo Jesus, mas no fundo eles são servos dos próprios prazeres, das próprias vontades, da sua própria concupiscência do coração. Por quê? E aí Paulo fala sobre a questão que esses que estão em Cristo, eles desenvolvem frutos, porque eles estão ajustados, eles estão ligados à cabeça que é Cristo, e desenvolvem os frutos do Espírito. Mas esses que não estão em Cristo, eles não desenvolvem o fruto do Espírito, porque até mesmo as boas ações são por motivações erradas. Então, o fruto do Espírito não desenvolve naqueles que são legalistas, que vivem buscando alcançar o favor de Deus por suas próprias obras. Então, o ponto principal que Paulo faz a separação dessas pessoas é estar em Cristo, né? Estar sobre o senhorio de Cristo Jesus. Perfeito. Queridos, só para te ganhar tempo, né? Eu vou tentar terminar em 10 ou 15 minutos.
Paulo vai trazer, percebam como Paulo fala sobre essa falsa humildade, e muita gente percebe isso, poxa, mas fulano não está acrescentando isso, deve fazer aquilo, talvez isso seja bom. Qual o problema disso, né? Qual o problema de acrescentar coisas à obra de Cristo? E isso é um problema gravíssimo. Paulo falando essa distorção do evangelho é extremamente problemática. Por quê? Porque quando você começa a acrescentar coisas, né, dizendo que eu preciso ser salvo porque eu faço essas listas de coisas aqui, e essas coisas talvez sejam boas, mortificação da carne, você não faz isso, não faz aquilo, regras muito particulares e rigorosas, mas só que isso cria essa mentalidade que eu não posso ser salvo unicamente pela obra de Cristo. A obra de Cristo não é capaz de me salvar. Eu preciso fazer mais coisas. Isto é diminuir a obra de Cristo. Perceba como é um ataque frontal, o legalismo, mas um ataque forte à mensagem poderosa do Evangelho da Cruz, que fomos salvos pela graça. Não existia condição em nós. Essa obra, o sangue de Cristo foi quem nos pagou os nossos pecados, certo? Então percebam como o legalismo distorce a mensagem do evangelho, e por isso a gente precisa combater isso. Muitas vezes eu falo assim, poxa, é bom, deixa lá que a irmã está lá cobrando, está dizendo que a irmã está em pecado porque não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar maquiagem, não pode, enfim, a gente fica assim, mas aí, geralmente as irmãs, né, sofrem muito com isso, homens também. Mas enfim, deixa lá, deixa essa irmã. Na verdade, isso a gente às vezes até diminui. Por quê? Porque é bom você ter uma imagenzinha muito simplesinha, humilde. Só que isso aqui é falsa humildade, que gera legalismo, que é um ataque frontal à supremacia da obra de Cristo na cruz. Luan, fale rapidinho, tá? Você levantou a mão? Foi alguma frase que eu ia comentar bem rápido, mas eu acabei esquecendo. Pode dar continuidade. Glória a Deus que você esqueceu. Só para concluir aqui agora, esse capítulo 2, e Paulo também vai fazer uma crítica a culto a anjos, adoração de anjos. Percebam que eu queria falar isso porque é dessa crítica que eu tenho, às vezes, muitos irmãos, muitos cultos, que a gente fica, o anjo tá, o Deus vai mudar um anjo, tudo é um anjo, e o culto fica parecendo que é uma adoração a anjos, certo? Parece que o anjo é uma coisa que... a gente crê em anjos como ministradores daquilo que Deus tem a fazer, né? Auxiliar Deus caso Deus envie os anjos para poder auxiliar nessa missão aqui na Terra, mas não pode ter culto a anjos. Enfim, Paulo também critica isso. Os inavos, inavos. Eita, que esses anjos vai chegar, e não chega, e aquela agonia. Só Jesus, enfim. E quando o anjo passa na igreja, parece que foi Jesus que entrou, né? Não, vale mais, o anjo importa mais no culto. Passa, né? Portanto... quando o anjo entra, meu filho, o anjo desce, acabou. Perfeito. Eu vou concluir aqui agora o capítulo 2, tá? Acompanhe comigo o versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque ele pergunta, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras, não manuseiem, não prove, não toque. Olha o que ele vai dizer agora. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Foi isso que Jane falou. Uma santidade que é baseada em regras humanas, ela não tem condição de gerar santificação. A santificação só é gerada pelo conhecimento de quem Cristo é e esse relacionamento com ele. Tá bom? Capítulo 3, eu vou precisar que vocês leiam rapidinho. Oi, Luan. Eu lembrei, você não queria que eu falasse, eu lembrei. É porque essa carta aos Colossenses é muito parecida com a carta aos Gálatas, né? E Paulo fala na carta aos Gálatas que se a nossa justificação ela é baseada pelas obras da lei, ou seja, por esse legalismo, conjunto de regras para sermos aceitos diante de Deus, Cristo morreu em vão, porque você falou, né? A ideia do legalismo, você diminui o poder da obra de salvação por meio de Cristo Jesus somente. E é o que Paulo falou, como se Cristo tivesse morrido em vão. Então não precisava Cristo vir e morrer por nós. Se a gente conseguisse de fato alcançar a Deus pelo cumprimento dessas regras, né? Ser aceito por Deus por meio dessas regras, então não precisaria Cristo vir. Então a ideia da legalista, e aqui não é que os usos e costumes seja algo
totalmente ruim, que a gente está aqui falar, uso e costume é heresia. Não é isso. A questão é que se o uso desse uso e costume for tido como um meio de salvação, de santidade, de ser aceito por Deus, ou de ser melhor do que o nosso irmão, de uma medir espiritualidade cristã por meio dos usos e costume, isso é um legalismo e isso diminui a obra de Cristo na cruz. Perfeito. Só para concluir esse capítulo 2, Paulo vai, né, falar aqui, ó, essa severidade com o corpo. Por quê? Porque ele também estava atacando, como eu falei a vocês, percebam bem que eu quero essa mensagem precisa ficar na mente de vocês. Esse problema que Paulo estava tendo com os gnósticos, onde o corpo era mal, logo juntou com esses judaizantes e logo isso fez com que tornasse essa severidade com o corpo, e Paulo estava combatendo isso. Queridos, eu preciso que vocês leiam rapidinho, a gente vai ler rapidinho, breve, para a gente encerrar, que a gente tem que terminar, o capítulo 3, e aí a gente encerra, só o capítulo 3 a gente encerra. Quem pode ler do versículo 1 ao versículo 10? Vamos fazer essa leitura rapidinho e a gente encerra. Raquel, por favor. Raquel vai ler do versículo 1 ao 10. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despestes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. Percebam como Paulo agora vai tratar questões que são carnais, questões práticas agora, que são dessa obra da carne e algumas que são do espírito, que a gente vai ler adiante. Percebam como a Raquel leu, ira, mentira, imoralidade sexual, tudo isso são frutos da carne, tá bom? Alguém para ler o versículo em diante até o fim do capítulo? Irmã Thaís ou irmão Diego? Irmão Vitor. Por favor, querido. 11 até o 17, né? Isso. Tá. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe, tá, pela essa leitura. Como a gente percebe a diferença do que são os frutos do Espírito e as obras da carne, como a mesma coisa que ele fez em Gálatas. Aqui agora ele fala sobre essa nova humanidade que a gente encontra em Cristo, produz o quê? Esse povo escolhido, santo, irrepreensível, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. E aí ele conclui essa parte falando assim, tudo que fizerem, seja por palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Que riqueza esse texto, né? E, enfim, para caminhar agora para o fim, ele vai para uma questão prática, de responsabilidade ali do lar social, né? Mulheres, sujeitem-se cada um a seus maridos, os maridos amem suas mulheres, não tratem com amargura, enfim. Os filhos devem obedecer aos seus pais, os pais não devem irritar seus filhos, os escravos obedecer aos seus senhores, os senhores terem responsabilidade com seus escravos, enfim, aqueles que eles estão liderando, e para dar tudo que é de justo e direito, ou seja, Paulo começa a também tratar de uma ordem social, tanto partindo da família, sujeição da mulher, o amor do esposo, os filhos em sujeição também, e também para a questão mais social, mais fora, né, a relação de escravos, senhores, enfim, líderes e liderados. E, por fim, ele vai dizer, sendo no capítulo 4, dedique-se à oração, e estejam alertas e sejam agradecidos. Percebam como ele está falando, dediquem à oração, esteja alerta e sejam que agradecidos. Queridos, o final, como ele coloca, como o nosso coração deve ser transbordado de gratidão, porque recebemos uma reconciliação, uma paz agora com Deus, tá bom? E aí ele faz saudações finais, enfim, falando sobre como essa carta deveria ser lida, tanto na igreja de Colossos, como na igreja de Laodiceia e na igreja de Hierápolis, tá bom? Ele fala sobre, cita algumas pessoas como Lucas, Barnabé e Marcos, e outros, que eles citam que estavam contribuindo, cooperando com a mensagem do Evangelho. E aí encerra, como geralmente ele encerra, né, que eu, Paulo, escrevo esta saudação do meu próprio punho, lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Queridos, enfim, eu desliguei aqui a câmera porque o celular está descarregando, mas enfim, qual é a ênfase desta carta? A supremacia de Cristo. E qual que ele estava combatendo? E a gente precisa também combater. Primeiramente, o gnosticismo, que acontece muito no nosso meio, talvez essa heresia esteja ganhando ainda campo por mais de muitos anos, mas ainda esteja ganhando espaço no nosso meio. Então, sempre que vocês ouvirem essa ideia de que o corpo é mau e que, enfim, que Cristo, tudo que for do corpo é ruim, percebam que isso é uma heresia gnóstica que Paulo já combatia antes. Já te passo, tá, gente? Essa heresia gnóstica já está sendo combatida. Paulo está falando que Cristo é Senhor do nosso corpo também. Cristo, né, veio em carne, tá bom? E recebemos um corpo glorificado. Percebam isso. E, enfim, ele também trata essa questão do legalismo, como ênfase, do legalismo como essa falsa humildade, em querer gerar, né, nessas pessoas falsa humildade, que essa santidade só se gera por uma obra do Espírito, por crer nesse sacrifício de Cristo na cruz. E aí ele vai trazer questões práticas das famílias e dos senhores. Que a gente possa, querido, ser transformado por essas palavras, tá bom? Que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o cabeça, o cabeça do corpo que é a igreja. E ele, por meio de Cristo, foi reconciliado todas as coisas, no céu e na terra. Ele removeu, queridos, pregando na cruz, ele removeu toda a cédula de dívida que tínhamos com o Pai. Fomos reconciliados. Jane, querida, pode falar. Aí você acabou citando que eu ia falar da desculpa. supremacia. Porque tem aquela falsa ideia, né, de que as pessoas acabam dividindo o secular daquilo que é espiritual, né? Então, como a gente tem ainda muitos problemas, eu falo do corpo de Cristo, não só de denominação, tá? Em relação a muitas pessoas se dedicarem na obra de Cristo, mas abandonarem suas famílias, suas esposas, seu trabalho, rouba o tempo do teu patrão, faz um trabalho, né, mal feito. Então, assim, quando o Cristo ele vem falando da supremacia, ele vem primeiro tratando da supremacia, primeiro contigo, no teu relacionamento, na tua mente. Então, ele é Senhor da tua mente, da tua alma, ele é Senhor para a tua salvação. Aí depois ele vem falando que ele é essa supremacia aplicada na unidade de Cristo, quando ele fala que ele reconciliou sobre si todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, ou seja, na unidade do corpo também de Cristo, com os nossos irmãos, né? Então ele é Senhor também nessa unidade. E ele vem fazendo terminando, falando dessa supremacia em todas as áreas da nossa vida. Então não há nenhum lugar na nossa vida que Cristo não seja supremo. Não seja Senhor.
não seja Senhor. Então, ele está em todas as áreas da nossa vida. Então, quando ele vem falando aqui dessa parte social também. Então, não tem como alguém conhecer sem ter uma prática, sem ter uma mudança dentro da sua casa, dentro da tua comunidade, dentro do seu trabalho. Aquele que é só crente dentro da igreja não teve ainda o conhecimento pleno de Cristo, que é o que está falando no primeiro capítulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. E como o Paulo orou, essa é a nossa oração, tá bom? Que todos aqui possamos... Eu oro por vocês e que vocês possam orar por nós e por todos. Que a oração é a oração que a gente possa ser cheio do pleno conhecimento de Deus, né? Que a gente possa ser fortalecido em nosso coração, unidos em amor, no versículo 2, ele falou no capítulo 2, e alcance a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Que Cristo possa continuamente ser revelado a nós. Hoje eu pude participar de um culto de evangelização, onde a palavra pregada foi que a tempestade ali onde Cristo estava, e Cristo aplacou naquela tempestade. E que como aqueles discípulos reconheceram, né, cresceram no conhecimento da revelação de quem Cristo era, a ponto de enxergar, ele é verdadeiramente Deus, porque até os ventos e os mares os obedecem. Cristo, por meio das dificuldades, dos sofrimentos, enfim, por meio da sua palavra, Cristo possa ser continuamente revelado a nós, e possamos crescer no conhecimento de quem Cristo é, este mistério glorioso, esta obra magnífica de Cristo na cruz, em nos salvar, tá bom? Eu queria abrir para vocês, comentar mais alguma coisa, quem não comentou, e aí a gente encerra. Vamos lá. Mais alguém, queridos? Comentem. Ó, eu vou estar colocando algum material lá no grupo, tá bom? E aí, esse assunto de cristologia, a gente pode estar estudando na cristologia sistemática, e esse livro de Colossenses, né, trata muito sobre isso. Então, como eu falei, que a nossa oração seja que a gente possa continuamente ser cheio desse conhecimento de quem Cristo é, essa revelação de quem Cristo é, tá bom? E aí, que eu tenho Tiago, né, faz essa pergunta, acho que é Tiago, Jesus, mostra-nos o Pai e isso basta. Assim, Tiago foi Felipe, eu acho, perdão. Enfim, vocês estão tanto tempo comigo e não viram o Pai, um desejo de conhecer quem Deus é, né? Enxergar Deus. E ele fala assim, aquele que vê a mim vê o Pai. Ou seja, e aí é o que Colossenses vai tratar. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Cristo, querido, está revelado nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, tudo como sombra e Cristo como a realidade. Cristo está revelado, Deus está revelado através por meio da sua palavra, que possamos, enfim, gastar o nosso dia, na nossa vida, em conhecer o Senhor que está aqui revelado pela sua palavra, certo? Que a gente não possa se cansar. Quinzenalmente, sexta-feira, a gente está aqui, diariamente no nosso devocional, na nossa oração, no nosso dia a dia, como o Gênio falou, ele é Senhor sobre toda a nossa vida. Ele não é Senhor sobre uma área da nossa vida. A supremacia de Cristo está em toda a nossa vida, que possamos continuamente viver uma vida na presença de Cristo. Que aí Paulo vai dizer, né, que Cristo em nós é a esperança da glória. Tá bom? Deus abençoe por tudo, cada um de vocês que esteve aqui presente conosco. Perdoem o horário, se a gente passou demais. Mas é isso, espero vocês na próxima reunião. Luan,